Bom, então conforme eu combinei com vocês, né, eu vim responder algumas perguntas ali da caixinha a respeito então do Covid que aconteceu aqui em casa. Então, essa pergunta aí, quem teve o primeiro sintoma? Até onde se sabe, quem teve o primeiro sintoma foi o Danilo. De quarta para quinta, na quarta-feira, retrasada, o Danilo acordou a noite inteira, querendo fazer xixi a noite inteira. Na quinta-feira ele deixou escapar xixi algumas vezes durante o dia, coisa que não é normal dele. E na sexta-feira isso aconteceu na terapia. Como o Danilo ele tem histórico de litíase, a gente achou que talvez tivesse alguma relação a este fato. Mas também aí a gente já tava na sexta-feira, né? Não ia levar ele no pronto-socorro. Tentei controlar em casa, passei blendzinho. Ele demonstrava alívio. No entanto, ele começou com um quadro de febre no sábado e no domingo. Ele teve bastante febre. Então, isso me deixou bastante preocupada. Na segunda-feira, a gente entrou em contato com o nefro, que nos atendeu de forma online, porque ele não tinha horário para consulta, né? Então, nos atendeu por telefone. E onde ele pediu, então, um exame de urina para ver como é que estava, se o Danilo realmente estava com uma infecção urinária, né? Eu até questionei a questão de Covid, mas ele falou, olha, mãe, não é sintoma de Covid, infecção urinária não é sintoma de Covid, né? Então, esse foi o primeiro sintoma que o Danilo teve. E aí, na terça-feira, então, a gente já foi pela manhã para fazer o exame, né? E eu pedi, não sei, alguma coisa me falava assim, eu sou muito bitolada, eu fiquei com síndrome do pânico depois que a gente teve Covid a primeira vez e tal, né? E eu pedi pro doutor que me desse uma guia pro Covid. E quando o Danilo saiu da Unimed, ele tava tossindo bastante. Só que, como já era fim da tarde, o ar-condicionado tava bem forte. Eu achei que o ar-condicionado tava forte. Meu esposo também achou que o ar tava forte. A gente achou que ele tava tossindo por causa disso. Mas fomos, então, fazer o exame do Covid. E aí, o exame ficou pronto tarde da noite. Ficou pronto, já era quase 10 horas da noite da terça-feira, onde deu ali positivo pro Covid. Um sintoma bem atípico, bem incomum mesmo. Por isso até quis relatar também, né? Já que houve essa pergunta, quis relatar qual sintoma que foi, porque realmente é um sintoma bem comum para a Covid, né? Então, e a pediatra que atendeu no posto de saúde, ela falou que principalmente em crianças estão vindo sintomas bem diferentes mesmo. Então, fica aí um alerta para os pais. Então, essa questão das crianças, né? Então, assim, realmente foi algo que me deixou bastante preocupada, porque a gente tem visto casos graves em crianças. E realmente, assim, me assustou bastante a tosse do Danilo. A tosse dele foi algo que me deixou muito assustada, mais do que a febre e tudo, né? Foi algo que me deixou bastante assustada a tosse dele, mas foi até trocado o medicamento 2 vezes. E a pediatra nos garantiu que o pulmão dele estava limpinho e tal. Então, assim, não é tão leve quanto as pessoas falam assim, tá? Que tem gente que diz assim, criança pega leve. Não é tão leve assim. Mas também, graças a Deus, no Danilo não foi uma forma grave. Então, e aí a questão do Thiago, né? Porque homem é complicado, né? O homem não gosta de procurar atendimento. E o Thiago, ele estava com dor de cabeça desde o domingo, mas ele não havia falado. Eu acho que ele chegou até a comentar, mas só que o Thiago, de vez em quando, ele tem dor de cabeça. Então, né? Gente, dor de cabeça é dor de cabeça. Você faz o quê? Você vai lá e toma um remédio. Só que aconteceu de que quando saímos da Unimed na terça-feira, tanto o Danilo quanto ele começaram a tossir. Eu percebi que ele estava tossindo bastante, espirrando bastante.
e ele não queria procurar atendimento. Quando foi, e eu fiquei bastante preocupada, e como eu tenho oxímetro em casa, fiquei monitorando ele. Quando foi mais ou menos 1h40, mais ou menos, eu vi que a saturação dele estava muito baixa, estava 88. E falei, não, você precisa de atendimento. Também, né, o Thiago tem a questão também do autismo, né? Porque imagina o Thiago ir numa UPA sozinho, porque o Danilo estava já positivado, eu não poderia acompanhar ele, né? E ele ir para uma UPA sozinho, UPA lotada, não tinha condições. Então eu liguei para o SAMU, expliquei a situação, falei que ele não estava querendo se deslocar e que talvez também nem teria condições de dirigir, né? Com a saturação tão baixa assim. E eles vieram atender ele em casa, assim, foi muito bom mesmo. Enquanto isso, eu já usei o eucalipto glóbulos nele, pedi para ele passar no peito, que é um óleo bastante antiviral e que é para as vias respiratórias superiores. E enquanto veio chegando a ambulância, ele já foi melhorando a saturação dele. Ficaram aqui conosco cerca de 1 hora e pouco mais ou menos, orientando, conversando, monitorando ele, como ele se demonstrou estável, né? Estável, mas com a saturação ainda baixa, 92, 93. Eles queriam levar ele pro UPA, ele falou que ele não queria ir. Então eles falaram assim, olha, das duas uma, ou a gente te leva, ou amanhã cedo você procura atendimento no posto de saúde. E foi onde então ele optou por ir buscar atendimento no posto de saúde, onde fomos então na quarta-feira, nós 3 no posto de saúde. No posto de saúde, então, fomos atendidos nós 3, né? Danilo não precisava fazer o exame porque já estava positivo. Thiago fez, deu positivo na hora. E eu fiz, deu negativo. Então, eu comecei a ter sintomas, foi mais ou menos, tipo assim, de terça de madrugada para quarta de manhã. Onde na quarta eu acordei com bastante dor no corpo, acordei com um pouco de dor de garganta, tive uma sensação assim de sinusite, bastante dor de cabeça, cansaço. Então, eu achava assim que de repente estava fazendo o teste fora de época, né? A médica também achou que talvez o teste tivesse sido muito cedo. Quando foi na sexta-feira, o Danilo estava com muita tosse, estava piorando da tosse e eu também estava com muita tosse. Eu tinha muito sintoma, eu tinha muito cansaço, falta de energia, dor no corpo. E foi onde então fomos novamente no posto, a médica trocou a medicação do Danilo e fez teste novamente comigo e deu negativo. Então, assim, é algo bem intrigante, né? Mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, sim, eu tive vários sintomas de Covid ou de gripe, sintomas gripais, sintomas respiratórios. Tive vários. Até na quarta-feira, que eu tava com bem pouquinho sintoma e deu negativo, eu até falei assim, caramba, que legal, né? Uma vez na vida eu não vou ser a que vai ficar pior de todo mundo e vou poder cuidar de vocês. Eu falei pro Thiago, não reparem, ó, Amy aí, né? E, gente, não é que eu fui a que eu deu negativo e fui a que mais tive sintomas, mas eu vou explicar ainda depois pra vocês, porque tem uma outra perguntinha ali. Mas então, assim, tive muito sintoma mesmo. Tive muita tosse, principalmente no fim de semana agora. Então, sábado, domingo, eu tive muita tosse. Então, ontem já acordei bem melhor. Mas sexta, sábado e domingo tive muita tosse. Essa é uma das perguntinhas que eu mais gostaria de explicar. Pelo fato de que quando eu ouvia o contrário em outras casas, eu também ficava me perguntando, mas como é que 4, 5 pessoas pegaram e uma não pegou, né? Era uma coisa assim que
eu ficava me questionando bastante, né? Como é que um não pegou? E às vezes, assim, aquela pessoa que não pegou apresentou vários sintomas. Então, de início, a médica achava que talvez eu estivesse com Covid, no entanto, né, com teste fora de época. Só que ontem eu fui fazer ainda mais um. E mais uma vez deu negativo. Então, assim, são 3 negativos. E ontem eu recebi a explicação que eu considero assim mais plausível, né, para este fato aí. A explicação que eu recebi ontem, que eu considerei assim a mais plausível também, né, pelo fato de tanto a médica quanto a enfermeira elas saberem que eu sou aromaterapeuta. E elas me falaram o seguinte, olha, você teve contato com o vírus, sim. Só que você estava imunizada com as 3 doses, você vinha fazendo uso de suplementos e você vinha fazendo uso dos óleos essenciais, que na grande maioria são antivirais. E eu uso o Balance, como eu falo para vocês, já falei várias vezes, eu uso o Balance todos os dias. E no Balance tem o olíbano, e o olíbano ele tem mais de 300 princípios ativos. Então, uma coisa é o organismo combater o Covid com um princípio ativo, como a azitromicina, que foi o que a gente recebeu, e outra coisa é o organismo combater o Covid com mais de 300 princípios ativos. Por conta de todos esses fatores, a carga viral que estava no meu organismo ela era tão baixa que simplesmente dava negativo, né? Ou talvez nem tivesse carga viral. Elas falaram que o que pode ter acontecido também foi o seguinte: o meu organismo lutou contra o Covid, superou o Covid, mas baixou um pouco a imunidade e eu peguei uma gripe muito forte. O que também, como dizem que a Omicron está com sintomas bem leves, pode ter sido esse o motivo de os meus sintomas terem sido mais fortes do que do Thiago e do Danilo, porque eu não tive Covid. Então, olha só que engraçado, né? Parece uma discrepância, mas tem tudo a ver. Então, os meus sintomas serem mais fortes pode ser devido ao fato de eu não ter tido Covid. Muito interessante. Ainda falando sobre óleos essenciais, né, e Covid, também tem o fato de que o Danilo ele usa o olíbano, né, o olíbano puro todos os dias, conforme indicação até mesmo do neuro. Então, eu acredito que isso daqui tem ajudado muito, porque o Danilo, ele não aceitou fazer nebulização, não teve jeito, que era para ele ter feito com Clenil A, ele não aceitou. Não teve jeito de ele tomar azitromicina, de jeito nenhum, ele não tomou, foi dinheiro jogado fora a azitromicina, porque ele cuspia tudo. Tentei colocar, até no Danoninho eu tentei colocar e não deu certo. Então, assim, os óleos que, além do olíbano, os outros óleos que eu usei nele, eu acredito, assim, que tenham ajudado muito também para que não viesse se agravar esse quadro, né, visto que ele estava com uma questão de tosse bem avançada também. Quais óleos essenciais nós usamos? Então, gente, eu usei vários óleos essenciais, né? Até porque tenho todos em casa, tenho a maioria. Mas eu vou trazer alguns aqui em questão que eu acho que são mais importantes. O meu On Guard, ele acabou, só que eu tenho a balinha do On Guard. Então, foi a última, essa daqui foi a que sobrou. Acho que deve ter umas 2 ou 3 na minha bolsa, talvez. Porque aqui em casa todo mundo chupou balinha de On Guard, Danilo chupou de boa, Thiago, eu, então todo mundo chupou a balinha de On Guard. Aqui o meu pacotinho das balinhas Brief ainda estão quase cheias, graças a Deus ainda. Foi assim, eu acredito que ajudou muito, principalmente na dor de garganta. A balinha do On Guard ajudou bastante. As balinhas realmente salvaram aí a dor de garganta, tosse, assim, aliviou muito. Além disso, o que eu usei? Eu usei no difusor o alecrim, eu usei a melaleuca, eu usei também o hortelã-pimenta,
Por quê? Porque esses óleos aqui, eles são bastante antivirais, tá? Principalmente o alecrim. E também tem a questão ali do hortelã-pimenta, porque ele é para as vias respiratórias, né? Então, usei bastante, assim, no difusor. Usei também o Brief no difusor, que o Brief, ele tem o eucalipto glóbulos, tem o louro também. Então, assim, é um blend maravilhoso, usei no difusor. Esses são alguns dos óleos, já vou mostrar outros pra vocês. Bom, eu queria o eucalipto glóbulos porque ele é muito potente, né? Contra o Covid. Só que a doTERRA, ela não tem disponível o eucalipto glóbulos, ela tem disponível o eucalipto radiata. Mas eu tenho da Terra Flor. Então, que foi inclusive esse que eu usei quando o Thiago tava com a saturação muito baixa. Então, assim, inclusive acabado. O eucalipto glóbulos coloquei no difusor também. Zengest eu usei no mel por causa da tosse. Porque o Zengest, como eu já havia comentado com vocês, ele tem o óleo essencial de anis estrelado, que é o componente do Tamiflu, principal componente do Tamiflu. E eu percebi uma melhora muito grande também na tosse depois que comecei a usar o Zengest no mel. Dias que eu e o Thiago apresentamos bastante dor de garganta, assim, na verdade, praticamente todos os dias. Eu usei esse blendzinho aqui que eu fiz, né, que é um blendzinho que é para gripe de adulto. Eu coloquei gripe, mas na verdade, assim, são sintomas de gripe, sintomas gripais, sintomas respiratórios. Então, assim, com óleos essenciais bastante antivirais, bastante mesmo. Orégano, tomilho, manjericão, eucalipto glóbulos. Então, assim, óleos bem potentes mesmo, né? Até o próprio orégano mesmo já é um dos mais potentes aí, antivirais. Então, creio que tem ajudado bastante também, onde a gente passava na região do umbigo, esse daqui, né? Que o umbigo, ele tem vasinhos sanguíneos ali onde levam para todo o nosso organismo o óleo essencial. O blendezinho aqui, eu não lembro quais são todos os óleos que vão nele, mas são uns 7 ou 8 óleos que vão. E esses blendzinhos eu faço para vender, tá? Porque a gente precisa um combate forte no Covid, né? A gente precisa dos óleos mais potentes ali, principalmente no primeiro momento. Então, eu faço para vender, se alguém precisar, pode me pedir. Aí eu tenho anotadinha a receita, né? Agora eu não sei de cabeça, mas eu tenho anotadinha a receita, então quando a pessoa desejar saber, eu vou falar quais são todos os óleos ali que tem no blend, ok? Para dor geral que eu tive, eu usei bastante o Deep Blue Roll-On, me ajudou bastante na dor. E fiz também reflexoterapia com ele, né? Então, assim, me ajudou muito. Então, gente, e eu usei bastante, assim, o Brief. Eu usei bastante o Brief no peito, né? Por causa de problemas respiratórios, né? Aquela tosse toda. Sábado e domingo parecia que tinha, tipo, um sufocamento, assim, pra respirar. Então, usei bastante o Brief. Além de ter usado no difusor, usei no peito. E eu usei também um outro blendzinho que eu fiz, que aqui tá a etiquetinha do On Guard, mas não é On Guard não. Esse daqui é limão siciliano e gerânio, porque existe um estudo científico comprovando a eficácia do limão siciliano mais gerânio no combate ao Covid. Então foi um outro blendzinho que eu fiz e que eu também faço para vender, em que nós utilizamos aí em vários momentos aí deste período que a gente passou. Respondendo essa última perguntinha, sim, foi bem diferente da outra vez, assim, foram outros sintomas, né? Embora pra mim teve muitos sintomas que foram parecidos, mas a questão da tosse, eu não tinha tanta tosse da outra vez, eu tinha um pouco de tosse, mas não era tanta tosse.
Danilo praticamente não teve tosse da outra vez, o Thiago não tossiu da outra vez. Não sei o que eu peguei, se eu não peguei, né? Não sei qual dessas explicações, mas eu falei ali pra vocês algumas plausíveis, né? Mas assim, tive muita tosse, o Thiago também teve muita tosse, Danilo também teve muita tosse, foi o que eu achei assim de mais diferente mesmo. Foi o que eu achei mais diferente, foi a questão da tosse mesmo. Agora, a dor no corpo nem se compara, a dor no corpo que eu tive da outra vez foi muito maior. E né, gente, fico aqui ainda pensando com os meus botões. Tive Covid, combateu, deu negativo, carga viral foi baixa. Meu organismo combateu o Covid e por causa disso baixou a imunidade e um outro vírus oportunista se aproveitou da situação? Não sei. Não sei, acho que dificilmente irei saber. Mas o importante é que estamos todos bem. Thiago tá de castigo ainda. Ontem foi no postinho, tá positivo. Então até quinta-feira ele ainda está de castigo. Quinta-feira ele sai do castigo. Até lá, né? Vai ficar em casa bonitinho. Pode sair com a gente, mas não pode sair do carro. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham esclarecido as dúvidas. E até a próxima!